Fala galera, bom dia! Uma ótima semana de estudo a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar agora com a filosofia política na modernidade e aí vindo especificamente essa linha de contratualistas e como a gente viu Hobbes, né, esse primeiro dos contratualistas. Vamos ver agora como é que funciona esse sistema político, como é que funciona o contrato nessa figura do John Locke. Locke, que a gente já estudou quando tratávamos um pouco sobre a teoria do conhecimento, a gente viu que ele era aí um empirista, aquela teoria da tábula rasa, né? O homem como uma tábula rasa. E agora vamos ver John Locke no que diz respeito às questões da política. Locke, a obra dele que vai ser mais relevante nesse sentido será os dois tratados sobre o governo civil. Então são duas obras, uma da continuidade da outra, né? E nesse primeiro momento, nesse primeiro tratado, o que Locke faz é uma grande crítica ao modelo que vinha sendo vigente até então, a um modelo que era muito estabelecido, que era a noção do governante ter um certo privilégio de ter uma hereditariedade a partir de um direito concedido por Deus. Deus concede, né, o reinado, por exemplo, a Adão, e a partir de Adão vem uma linha de sucessão, né, onde o governo do rei era legitimado a partir de uma certa escolha divina, né, que a gente vai ficar mais claro a seguir. Já o segundo tratado é onde a gente vai encontrar de fato, já que no primeiro ele contesta o modelo, né, anterior, nesse segundo ele vai fazer uma análise, né, do estado atual desse contrato, porque se dá o contrato, qual a finalidade do estado, e vai apresentar aí também um estado de natureza, assim como faz Hobbes. Só que aí a gente vai perceber quais são as diferenças entre ambos, tá? Como a gente estava falando nesse primeiro tratado, ele faz uma crítica sobretudo às teorias de Robert Firm. Robert Firm, ele defendia esse modelo de governo patriarcal, onde o patriarca, o líder, o rei, né, não era escolhido pelo povo, mas ele tomava posse a partir de uma linha hereditária, né? Iria passando do pai para o filho mais velho e assim ia se sucedendo. E a legitimidade desse governo estava baseada numa escolha divina que vem desde Adão. É como se Deus tivesse escolhido Adão para ser o primeiro rei, o primeiro governante, e a partir de Adão, né, formou-se uma descendência, e esse governo ia passando de geração para geração, né? E aí chegava ao ponto de que, se fosse olhar essa linhagem, se fosse retroceder, iria se perceber que desde a linhagem do governante, os seus antecessores iria chegar a Adão. Era como se de Adão para cá os reis fossem todos descendentes, né, dele. E aí, como foi Deus que escolheu, a legitimidade do governo estava nessa escolha divina. Bem, apesar de a própria figura adâmica ser uma figura de uma tradição judaico-cristã, a gente pode perceber na antiguidade outras culturas que também garantiam a legitimidade do governante a partir de um argumento, recorrendo a um argumento que era de uma escolha divina. Tanto é que havia governantes que eram idolatrados como deuses, como divindades, né? E nessa primeira crítica
nesse primeiro tratado do governo, Locke ele vai lançar várias críticas a esse modelo, inúmeros argumentos ele vai estabelecer, e aí aqui a gente pode citar alguns desses argumentos. Por exemplo, há inúmeros reis, há vários reinados, né? Como é que depois de tanto tempo, de inúmeros reis simultâneos, como é que se sabe qual de fato veio da linhagem de Adão, é descendente de Adão? Será que isso não se perdeu no tempo? Até que ponto todos esses governos simultaneamente são legítimos? Será que todos vêm dessa linhagem? E essa própria noção de descender de Adão, de uma escolha divina, será que um ser humano tem de fato essa autoridade, essa autonomia, essa capacidade de interferir na vida do outro em nome de Deus, tendo poder sobre todo um povo? Né? Como a gente vai ver, Locke prezava muito pela liberdade, né? E aí o governante ele não poderia ter esse poder absoluto de interferir na liberdade do outro. Ele dizia: as pessoas não são coisas que a gente pode mandar e desmandar. Até um pai para com o filho, ele tem essa certa autoridade apenas até o filho completar essa maior idade, né? E aí até essa analogia, né, que chegou o tempo dessa independência, né? Esse respeito à liberdade. Então a gente vai encontrar nesse primeiro tratado do governo uma série de críticas a esse modelo vigente, a esse modelo padrão, onde ele vai rebater e vai mostrar que não faz mais sentido esse modelo político, esse modelo de poder, esse modelo de governo vigente, né? E aí, no segundo tratado, né, que é o que tem mais expressão, é o mais conhecido, de grande repercussão e de uma importância muito significativa dentro da filosofia política até os dias atuais, ele vai pensar a origem e o fim no sentido de finalidade do Estado, tá? É quando ele vai, assim como Hobbes, perceber que o Estado ele não é natural. O Estado, a gente já não nasceu dentro desse mecanismo de funcionalidade, né, de organização social. O Estado ele surge em algum momento. E se ele surge em algum momento, ele tinha alguma finalidade, tinha algum para quê. Então, vamos pensar num modelo de sociedade anterior à formação do Estado, né? No como era o homem, no como era a sua organização social, para poder perceber o porquê a necessidade do Estado. Então vamos pensar aí em uma certa antropologia, de algum modo, né, do como era o homem, para que se pudesse, a partir daí, surgir a necessidade de um Estado civil. E aí vai se pensar num estado de natureza, no chamado estado de natureza, né? E como era esse estado de natureza em John Locke? Se em Hobbes esse estado de natureza era conflituoso, né? O homem é o lobo do homem, por o homem ser mal por natureza, então cada um, né, por ele ser egoísta, então cada um querer defender os seus próprios bens, os seus próprios desejos, anseios, o seu egocentrismo, estava-se aí dado um cenário de conflito, um cenário bélico, onde a qualquer momento poderia desencadear a violência em nome dos interesses pessoais, né? E aí é pensado a partir daí a necessidade de um poder absoluto que viesse a controlar tudo e todos. O contrato dava autoridade ao governo, né? Dava essa legitimidade de tomar para si as liberdades individuais e agir em nome de todos, para promover a paz, né? E aí cada um viver de uma forma mais tranquila, mais pacífica.
Bem, em Locke a gente vai ver que há sim a possibilidade desse conflito, mas ele vai entender que não é tão intenso assim como em Hobbes, né? E por que então a necessidade de um contrato? Vamos lá. No estado de natureza há a lei natural, aquilo que rege, né, esse momento. E assim como essa lei natural, há também um direito natural. Naturalmente, no ato de sermos, no ato de constituirmos enquanto pessoa, enquanto cidadão, nós temos 3 direitos, né, inalienáveis, 3 direitos que Deus nos concedeu desde o ato de nascer, que é a vida, a liberdade e a igualdade de bens. Esses 3 direitos nós temos já desde o nascimento. E é uma propriedade. A noção de propriedade em Locke, a primeira noção de propriedade em Locke é justamente qual é a minha primeira propriedade? A vida. E junto com a vida, a minha liberdade e a igualdade de possuir bens, que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, né? Então, basicamente, esse é o primeiro momento do estado de natureza em John Locke. E aí no próximo vídeo a gente vai ver com mais detalhes como isso vai se desenvolver.